Bem-vindos a mais uma porção da Bíblia, dia 37, Hebreus capítulo 2. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: quem é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocastes por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe destes a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte da glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu lhe falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Gênesis capítulo 46, versículos 28 ao 34. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou, abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: já posso morrer, agora que vi você e sei que está vivo. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o seu gado e tudo o que têm. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Gênesis capítulo 47, versículos 1 ao 31. E José entrou e relatou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e suas ovelhas e seus rebanhos e tudo o que é deles vieram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém.
E dentre seus irmãos, ele tomou 5 homens e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: qual é a vossa ocupação? E disseram a Faraó: teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. E disseram a Faraó: viemos peregrinar na terra, porque não há pasto para o gado dos teus servos, porque há fome na terra de Canaã. E agora permita que seus servos, rogamos-te, habitem na terra de Gozém. E Faraó falou a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram ter contigo. A terra do Egito está diante de ti. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra, que eles habitem na terra de Gozém. E se você sabe que há homens capazes entre eles, você os fará chefe dos rebanhos que são meus. E José trouxe Jacó, seu pai, e o fez comparecer perante Faraó. E Jacó abençoa Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Os dias dos anos da minha vida foram curtos e maus, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias da sua peregrinação. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante de Faraó. E José designou morada para seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, na melhor parte da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenava. E José promoveu pão para seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, conforme o número dos seus filhos. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito intensa, e a terra do Egito e a terra de Canaã se esgotaram pela fome. E José juntou todo o dinheiro, o que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, para o trigo que eles compraram. E José trouxe o dinheiro para a casa de Faraó. E quando o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã se esgotou, todos os egípcios vieram a José, dizendo: dá-nos pão. E por que devemos morrer na sua frente? Porque o dinheiro está faltando. E José disse: dá o teu gado, e eu te darei pão pelo teu gado, se te falta dinheiro. E trouxeram seu gado a José, e José deu-lhes pão para os cavalos, e para os rebanhos de ovelhas, e para os rebanhos de gado, e para os jumentos. E naquele ano deu-lhes pão para todos os seus rebanhos. E esse ano termina. E foram ter com ele no 2º ano, e lhe disseram: não esconderemos do meu senhor que o dinheiro está esgotado, e meu senhor tem os rebanhos. Não resta nada diante de meu senhor, senão nossos corpos e nossas terras. Porque devemos morrer diante dos seus olhos, tanto nós como nossas terras? Compre-nos e nossas terras por pão, e seremos nós e nossas terras servos de Faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome os oprimia, e a terra pertencia a Faraó. E quanto ao povo, ele os passou pelas cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Só que ele não comprou a terra dos sacerdotes, pois havia uma porção de Faraó para os sacerdotes. E comeram a porção que lhes foram dada pelo Faraó, portanto eles não venderam suas terras. E José disse ao povo: eis que hoje vos comprei e as vossas terras para Faraó. Aqui está a semente para você, semeie a terra. E será na colheita que dareis a 5ª parte a Faraó, e as outras 4 partes serão para vós, para a semente dos campos, e para o vosso mantimento, e para os que estão em vossas casas, e comida para os vossos netos. E eles disseram: tu preservaste a nossa vida, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. E José fez isso, uma lei até o dia de hoje, nas terras do Egito. A Faraó 1/5, só que as terras dos sacerdotes sozinhas não pertenciam a Faraó. E habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e ali eles adquiriram posses, e frutificaram e multiplicaram sobremaneira. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. E os dias de Israel se aproximaram da morte. E chamou a seu filho José e disse-lhe: se achei graça aos teus olhos, põe
Peço-te a tua mão debaixo da minha coxa e mostra-me benignidade e fidelidade. Não me enterres, peço-te, no Egito, mas quando eu me deitar com os meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me sepultarás no meu sepulcro. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: jura-me. E ele jurou a ele. E Israel inclinou-se na cabeceira da cama. Salmos 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados, e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Pois o Senhor ama aquele que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los, porém o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos dos inimigos. Porém o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz e deixam
que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus.